Luís, então se quiser começarmos. Muito boa tarde a todos. É um gosto voltarmos a estar juntos neste início de ano, depois da fantástica sessão que tivemos na passada terça-feira com o Dr. José Manuel Dom Barroso sobre o mundo em 2025. Vamos hoje e amanhã continuar com esta agenda de discussão do futuro e de perspectiva do futuro. Antes de passar à sessão de hoje, como é habitual, dar uma nota da sessão que vamos ter amanhã. Nós amanhã vamos ter uma sessão com a Kay Forrest Butterfield, que é uma conhecida especialista global na área da inteligência artificial. Ela foi considerada, no ano passado, pela Times, uma das 100 especialistas a nível mundial na área da inteligência artificial. É, de facto, uma pessoa bastante interessante, que faz bem a ligação entre IA, geoestratégia, tudo que tem a ver, com, fundo, com os desafios que se colocam nestas áreas. E, portanto, no fundo, vai ser uma sequência do que já falámos na terça e do que hoje iremos falar. Penso que, nomeadamente, o Ricardo também irá abordar um pouco esse tema, até pelas funções que tem na área da saúde e da IA. Mas voltando à sessão 2, portanto, é um grande prazer. Nós juntamos hoje aqui dois dos maiores líderes de nova geração que nós temos no nosso país, acho que se pode chamar assim. O Gonçalo é conhecido de todos. Ultimamente tem estado, de certa forma, mais no espaço público com o belíssimo programa na SIC que temos partilhado no nosso grupo e que eu penso que muitos assistem à terça-feira. É presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, consultor do Presidente da República, professor da Universidade Católica, portanto tem um currículo invejável e dispensa qualquer apresentação e é um gosto tê-lo aqui conosco. O Ricardo Batista Leite também é um conhecido interventor na área pública, foi deputado, teve uma intervenção pública nessa área durante muito tempo, agora está com responsabilidades numa conhecida empresa multinacional na área da saúde e da inteligência artificial e é também considerado uma pessoa muito influente, como demonstra o ter sido escolhido para um dos, penso que é advisor, não é, Ricardo? Da Fundação Obama, né? Ou advisor ou membro, né? Portanto, não sei qual é o termo incorreto. Eles chamam de líderes, mas... Líderes. Mas é de facto uma honra termos um português numa fundação tão responsável. Portanto, como habitualmente, cada um dos nossos convidados irá falar cerca de 15 minutos e depois temos aqui uma discussão entre todos. Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade. Para nós é um prazer e uma honra tê-los aqui connosco, eles também fazem parte do grupo e, portanto, obviamente, acompanham a dinâmica dentro da sua agenda do mesmo. Gonçalo, a palavra é sua e mais uma vez muito obrigado. Muito obrigado. Eu, antes de mais, gostaria muito de agradecer o convite ao Jaime Quezado, e também felicitá-lo por estas iniciativas sempre tão oportunas e por manter vivo um grupo tão distinto e tão interessante. Enfim, e juntar-me ao Jaime nos elogios ao Ricardo Batista Leite, que é um querido amigo de há muitos anos. Enfim, eu subscrevo todos os elogios que são dirigidos ao Ricardo. Os meus, os que me foram dirigidos são manifestamente exagerados, mas os que foram dirigidos ao Ricardo são absolutamente certeiros. E, portanto, é para mim um gosto e uma honra partilhar mais uma vez, temos feito recentemente com alguma frequência, partilhar mais uma vez aqui um espaço de debate e de conversa com o Ricardo. O tema que eu gostava de tratar hoje, aqui brevemente, é um tema que penso que será do interesse de todos e é um tema que também sei que interessa ao Ricardo e que pode, de alguma forma, ser útil depois para as reflexões que o Ricardo vai fazer, mais relacionadas com a saúde e com a inteligência artificial, mas que talvez possam beneficiar de uma primeira reflexão sobre envelhecimento e demografia. E por isso também acabamos por acordar aqui neste modelo em que eu começava, fazia aqui um bocadinho o setting e depois o Ricardo pode entrar mais em profundidade nesses temas. E se me permitirem, também porque isso tem alguma relação com o tema, eu gostava de falar um pouco, ou de dar aqui algumas achegas sobre também imigração no que respeita às questões da sustentabilidade demográfica. E, portanto, ia aqui partilhar uma breve apresentação. Penso que estão a vê-la neste momento. Perfeitamente, está ótimo. Eu não estou a conseguir passá-la, só um segundo. Aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Muito bem. Está ótimo. Ora bem, um primeiro aspecto que eu penso que é importante, sobre o qual penso que é importante refletirmos, tem a ver com o envelhecimento da população e aqui com o envelhecimento da população europeia em geral e em particular com o envelhecimento da população em Portugal. Nós aqui temos um gráfico que nos mostra o saldo natural. Ora, o saldo natural é, como sabem, a diferença entre os nascimentos e os óbitos todos os anos. E nós vemos um saldo natural tendencialmente negativo em toda a Europa. São raros os casos
em que há um saldo natural positivo. Temos aqui o exemplo da França, por razões conjunturais, temos aqui o exemplo da Irlanda, mas a generalidade dos países ou estão no zero, ou estão negativos, ou estão bastante negativos em termos de saldo natural. Portugal aqui com um saldo natural bastante negativo, a Alemanha com um saldo natural bastante negativo. Portanto, estamos aqui, o que significa que todos os anos, na generalidade dos países europeus, morrem mais pessoas do que nascem, e isto, obviamente, põe em causa, põe em risco a sustentabilidade demográfica destes países, e aqui preocupa-nos em particular, obviamente, o caso de Portugal. Quando nós olhamos para o índice de sustentabilidade potencial, e isto é particularmente importante, por exemplo, para aspectos que têm a ver com a sustentabilidade da segurança social, sobretudo em modelos distributivos, como é o modelo português, que não é um modelo de capitalização, é um modelo distributivo. Nós vamos ver aqui uma evolução na comparação entre 1960 e 2020, por exemplo. Vemos aqui uma evolução francamente negativa, em que tínhamos em 2000 e em 1960 8 indivíduos em idade ativa por cada pessoa idosa, e esse número baixa em Portugal para 2,9 em 2020, com uma tendência a piorar. As nossas projeções apontam para que nos próximos 20, 30 anos este índice possa vir a baixar para 1,5, ou seja, praticamente um ativo ou um ativo e meio por cada inativo, o que revela a total insustentabilidade do sistema de segurança social, em particular de um sistema redistributivo como o nosso, porque isso significava, a confirmarem-se essas projeções, isso significava que nós teríamos de ter cada português teria que pagar o seu salário mais a pensão de um idoso. Isso é absolutamente insustentável, tendo em conta, aliás, desde logo, os salários médios em Portugal, que são extremamente baixos. E, portanto, isso não é um cenário realista do ponto de vista da sustentabilidade da segurança social, o que nos deve levar a pensar seriamente neste problema demográfico. Por outro lado, quando olhamos aqui para a curva dos nascimentos e mortes, nós vamos ver que tínhamos um saldo natural positivo, por exemplo, em 1980, que em 2009 esta realidade se inverte, portanto estas linhas cruzam e nós passamos a ter mais mortes do que nascimentos todos os anos, e esta realidade mantém-se até hoje e não há qualquer perspectiva, qualquer expectativa de inversão, de que estas linhas se voltem a cruzar. É evidente que há aqui alguma oscilação e que, por exemplo, em 2020 isto foi particularmente mau por causa da pandemia. Depois, em 2022, houve aqui uma ligeira melhoria, mas não há qualquer expectativa de que estas linhas voltem a cruzar. Por muito que nós possamos investir, e penso que devemos investir, por muito que possamos investir em políticas de natalidade, mas não há qualquer expectativa de que estas, pelo menos no curto, médio prazo, de que esta linha se possa inverter e que possamos passar a ter saldos naturais positivos no curto, médio prazo. Há um aspecto deste envelhecimento que tem uma origem que é positiva. Talvez o Ricardo depois possa até aprofundá-la, porque isto tem muito a ver com aquilo que o Ricardo faz e que os colegas médicos do Ricardo fazem, que é prolongar a vida das pessoas. Nós tivemos um aumento da esperança média de vida muito significativo. Em 1970, a nossa esperança média de vida era de cerca de 67 anos. Em 1921, a nossa esperança média de vida passou para 81 anos. Portanto, nós passámos a viver muito mais anos, e isso, obviamente, tem um impacto no plano do envelhecimento, porque se as pessoas vivem mais tempo, evidentemente há mais pessoas envelhecidas. Isso não tem sido compensado com a base da pirâmide. Portanto, quando falamos de uma pirâmide invertida, e já vou mostrar esses dados um pouco melhor, quando nós falamos de uma pirâmide invertida, significa que numa pirâmide, naturalmente, o topo da pirâmide é mais curto que a base da pirâmide. E nós começamos a ter uma pirâmide que está mais larga no topo e mais curta na base. Portanto, essa é invertida. Não é ainda completamente invertida, mas está bastante invertida. Claro que o topo da pirâmide aumenta, porque aumenta a esperança de vida, mas isso devia ser compensado com o aumento da base da pirâmide. E esse aumento não se tem dado porque, como vimos, a natalidade está em crise. Mas, portanto, este é um aspecto positivo. Já agora uma nota que não é tão positiva,
é que os dados mostram que, embora Portugal tenha acompanhado os outros países da União Europeia em termos de esperança média de vida, Uhum. não acompanhou em termos de qualidade de vida nos últimos anos de vida. E, portanto, embora nós estejamos na média ou até acima da média europeia em termos de esperança de vida, estamos abaixo da média europeia no que diz no índice de qualidade dos últimos anos de vida. E isso é particularmente grave, sobretudo porque se tivermos em conta que a esperança de vida é maior entre as mulheres, são as mulheres que vivem mais tempo e que vivem com piores condições nos últimos anos de vida, o que agrava, no fundo, a desigualdade de género, que é um dos problemas que, obviamente, temos de enfrentar no nosso país. Por outro lado, nascemos cada vez menos, cá está a pirâmide invertida. Em 1970, cada mulher tinha em média 3 filhos. Em 2021, cada mulher tinha em média 1,4 filhos, o que não chega ao índice de 2, que é o índice de substituição. Ou seja, nós neste momento, um casal não consegue ser substituído pela sua descendência. Portanto, não há um índice que permita substituir os pais. Portanto, o que significa perda demográfica pela via natural, o que dá os tais saldos naturais negativos de que eu comecei por falar. Um, Olhando para aqui, vemos que em 2021 o número de pessoas com mais de 65, com 65 ou mais anos ultrapassava o número de crianças e jovens com menos de 15 anos e, portanto, cá está mais uma vez a pirâmide a inverter-se. Atualmente está quase o dobro de séniores em relação às crianças em Portugal. Os custos estimados do envelhecimento até 2050 representarão cerca de 27% do PIB, em custos de educação, pensões, saúde, cuidados continuados, etc. E, portanto, há aqui uma projeção de um custo muito elevado do nosso envelhecimento coletivo. Isto correspondendo aqui ao dado que há pouco avançava, por cada 100 residentes em Portugal, 13 são crianças, 63% estão em idade ativa, 24% têm 65 ou mais anos. Ou seja, mais uma vez aqui a representação da pirâmide. É verdade que neste momento o grosso da pirâmide ainda está no meio, mas o topo da pirâmide já é maior que a base. Não é? Nós já temos o dobro no topo do que temos na base, o dobro de idosos do que temos abaixo de 15 anos. Como os que estão no meio vão envelhecer e vão viver mais tempo, como se tudo correr bem como se espera, nós vamos crescer muito no topo da pirâmide e, portanto, estes 24% dos 65 ou mais anos vão crescer para 35, 40, 45% portanto, não há nenhuma expectativa de que os 13% da base cresçam, porque não há perspectivas de crescimento aqui nas políticas de natalidade e, portanto, a pirâmide, que já está praticamente invertida, vai se tornar uma pirâmide totalmente invertida. E isso, de facto, do ponto de vista e dá o tal índice que eu falava há pouco, 1,5 ativos por cada inativo, o que é totalmente insustentável do ponto de vista da segurança social. Há aqui, olhando para a evolução da população europeia, há países que estão a conseguir um saldo positivo, entre os quais Portugal, curiosamente. A Alemanha, que nós tínhamos visto há pouco, que era dos países que tinha dos piores saldos naturais, é um dos países que mais cresce em termos populacionais. E Portugal também tem crescido em termos populacionais. Isto é preciso fazer aqui um alerta. Isto só é verdade nos últimos 3, 4 anos, porque entre 2011, verdade, entre 2000, perdão, entre 2011 e 2021, a década dos censos, digamos assim, Portugal perdeu 200 mil pessoas. 200 mil pessoas, e isso faz-nos perspectivar uma perda de população até 2050 que anda na ordem dos 20%, portanto Portugal pode ficar com 8 milhões de habitantes em 2050. Mas a verdade é que nos últimos 2, 3 anos Portugal cresceu a população. E temos aqui, em 2022, um crescimento, um salto total de população de 123 mil, portanto um crescimento da população. Aliás, Portugal tem hoje a maior população que alguma vez teve. São 10,6 milhões de pessoas. Nunca fomos tantos residentes em Portugal. Porquê? Então, se nós temos esta dificuldade toda do ponto de vista da natalidade, como é que estamos a crescer a população? A explicação é única, uma e muito simples: imigração. Chama-se imigração. Mas isto não é, e eu quero deixar isto muito claro, porque esta explicação parece-me importante. Enfim, muitos saberão, mas alguns podem não ter estes números de cor. É muito importante perceber que Portugal perdeu população entre 2009 e 2017, perdeu população pelas duas vias. Portanto, todos os anos morria mais pessoas do que nascia,
todos os anos saíam mais pessoas do país do que entravam. Portanto, Portugal perdeu os tais 200 mil residentes ao longo de 10 anos pelas duas vias possíveis. Isto só se começa a inverter em 2017 pela via da imigração, porque o saldo natural veio sempre a piorar. Eu há bocado já mostrei o gráfico, o saldo natural veio sempre a piorar. Ele foi compensado primeiro ligeiramente pela via da imigração em 2017, 2018, que não chegava ainda para compensar totalmente, nós continuávamos a perder população, mas perdíamos menos porque tínhamos compensando com imigrantes. A partir de 2019, começámos a ganhar população, apesar do saldo natural negativo, exclusivamente com base na imigração. A única explicação para este crescimento que está aqui de 123 mil pessoas é a imigração. É a única explicação. Mas poderiam dizer, bom, mas então isto que eu estou a dizer é totalmente a contracorrente, porque se nós olharmos para se nós ouvirmos os telejornais, parece que a imigração é a origem de todos os males, e como se vê, não é bem assim. Não quer dizer que não tenha dificuldades, eu já vou falar delas, mas não é a origem de todos os males. Mas, olhando para estes números, poder-se-ia dizer assim, bom, mas então o problema está resolvido. Se nós hoje temos 10,6 milhões de pessoas, estamos a crescer 120 mil pessoas por ano, então o problema está resolvido. Não está. Porque se nós olharmos para as projeções do INE e também da Fundação Francisco Manuel dos Santos, vamos perceber que nós precisamos de muita imigração para conseguir compensar os saldos naturais negativos que vamos enfrentar nos próximos anos. E, portanto, um cenário médio de imigração, que é o que nós temos neste momento, é um cenário médio de imigração, não é um cenário elevado de imigração, não é suficiente ainda assim para compensar a perda populacional. E, portanto, nós precisamos de manter e até aumentar os níveis de imigração que estamos a ter. E isso é algo que é preciso termos em conta, porque se não o fizermos, ou seja, se nós seguirmos esta ideia ou esta tendência de que devemos fechar as portas e devemos diminuir a imigração, o resultado será perda populacional. Mais uma vez, não estou a dizer com isto que devemos abrir as portas ou que devemos desregular, não é isso que estou a dizer. Estou a dizer que é preciso olhar para a imigração como uma absoluta necessidade do nosso país, porque é essa a única via que nós temos neste momento para estancar a perda demográfica, a perda populacional. Em 2022, a população migrante representava 8,4% da população. Hoje estamos um bocadinho acima disto. Hoje estamos a cerca de 10%, 10, 12% da população. Mas ainda assim, Portugal, este número é anterior, Portugal está abaixo da média europeia. A média europeia situa-se nos 15, 20% da população. Há países com bastante mais, como é o caso do Luxemburgo, que aliás tem uma imigração muito forte de origem portuguesa, mas há países que têm, é normal na União Europeia, os países terem 15, 20% de população imigrante, e portanto isso não é extraordinário. Portugal está ainda abaixo dessas percentagens. Os saldos migratórios em Portugal têm sido positivos, como eu dizia, desde 2017. Antes disso, houve ali uma década, ou quase uma década, em que eles foram francamente negativos, e agora são positivos ou até francamente positivos, e é isso que permite esta compensação do saldo natural, e é isso que nos permite estar a crescer a população. Neste momento é a única explicação que nos permite crescer a população. Como eu dizia há pouco, nas projeções feitas pelo INE, só é sustentável o nosso nível de envelhecimento, porque reparem, esta projeção tem que ter em conta o nível de envelhecimento e também as mortes, porque as pessoas morrem, não é? É verdade que vivemos mais tempo, é verdade que se vive em média até aos 81 anos, mas as pessoas infelizmente continuam a morrer e, portanto, nós vamos perder muita população por essa via nas projeções nos próximos anos e, portanto, a única forma de compensar é com um cenário alto de imigração. Essa é a única forma de sustentar a população aos níveis que nós temos hoje. Depois, olhando aqui para a população estrangeira residente, Portugal tem aqui uma sorte que é preciso considerar, no que diz respeito à integração dos imigrantes, é que Portugal tem cerca de 30% de imigração com origem no Brasil, e isso é uma sorte porque é uma população que fala português, que tem maior facilidade de integração, e isso facilita-nos a tarefa, é mais fácil do que noutros países que têm que contar com uma imigração de outras origens, com maiores dificuldades de integração. Mas é verdade que começamos também a ter aqui algum crescimento, embora não ao nível do que se pensa e do que mostram as percepções. A Fundação Francisco Manuel dos Santos, como sabem, lançou um barómetro recentemente sobre as percepções
em que há uma total sobreestimação da imigração. Por exemplo, nesse inquérito, os portugueses dizem que pensam que a imigração ronda os 30%. Ora, nós temos 10 a 12% de imigrantes, a percepção é que temos praticamente 30%. Também é verdade que é preciso ver que há uma grande assimetria regional. Por exemplo, em Lisboa, no todo nacional há 10% de imigrantes, em Lisboa há 30% de imigrantes, em Odmir há 55% de imigrantes. Portanto, há muita assimetria na distribuição das populações imigrantes em Portugal, mas começamos a ter alguma expressão da imigração da Península do Indostão, que rondará neste momento por junto cerca de 10%, dividindo entre Nepal, Bangladesh, Índia, etc. Mas que é, obviamente, uma imigração que requer algum cuidado do ponto de vista da integração, justamente porque tem hábitos culturais e religiosos diferentes. Há uma concentração, como eu dizia há pouco, há uma concentração da população estrangeira no litoral, em particular no litoral sul, no Algarve e na região de Lisboa, e evidentemente que isto contribui para as percepções, ou seja, as pessoas que vivem no Algarve e as pessoas que vivem em Lisboa têm uma percepção da imigração que é diferente das pessoas que vivem em Vila Real ou as pessoas que vivem na Guarda, porque a distribuição da imigração é completamente diferente nos sítios e nos outros, e portanto também temos que acautelar esta concentração de imigração nos vários sítios e a percepção que ela pode gerar. Um, em 2014 há aqui um aumento muito grande dos trabalhadores migrantes. Em 2014 apenas 7,9% das empresas empregavam trabalhadores estrangeiros. Em 2023 essa proporção aumentou para 22%. Portanto, há aqui quase uma quadruplicação do número de estrangeiros nas empresas e numa década nós praticamente triplicámos o número de estrangeiros em Portugal, o que também tem, obviamente, desafios do ponto de vista da integração. No que diz respeito às contas públicas, há manifestamente um contributo positivo. Em 2023, os imigrantes contribuíram com 2,6 mil milhões de euros para a segurança social, descontando aquilo que retiram. É evidente que agora há muitas críticas sobre isto. Há gente que diz, mas nós não podemos descontar ao dia de hoje, temos que olhar para o futuro. Está bem, mas quer dizer, nós só conseguimos saber ao dia de hoje. Eu não sei o que é o dia da manhã, não sei que amanhã quantos destes imigrantes é que vão ficar a receber em Portugal, não sei quantos vão sair, quantos vão morrer. Quer dizer, não sei, portanto, ao dia de hoje, o que eu sei é que os imigrantes, durante o ano passado, contribuíram com 2,6 mil milhões para a segurança social e daqui beneficiaram de cerca de 300, 400 milhões. E, portanto, tem um saldo positivo que excede os 2 mil milhões e essa é a realidade ao dia de hoje. Ao dia daqui a 10, 20 anos, não faço ideia. Não consigo sequer fazer essa projeção porque eu não sei se eles vão cá ficar, não sei se vão levar as pensões, não faço ideia nenhuma como é que será essa evolução. E, portanto, há aqui um contributo muito positivo. Curiosamente, Brasil, Índia e Nepal são os que mais contribuem, porque também são aqueles que mais estão integrados no mercado de trabalho. Nós vimos atrás que há muitos imigrantes que têm origem na União Europeia, é a União Europeia em bloco, é o segundo bloco a seguir ao Brasil, mas muitos dos imigrantes da União Europeia não são trabalhadores ativos. Portanto, são pessoas que vêm para gozar as suas reformas em Portugal e, portanto, não descontam, não contribuem para a segurança social em Portugal. Aqui há setores de atividade, há setores que colapsavam sem imigração, agricultura, alojamento, atividades administrativas, construção, etc. Aliás, ainda agora o ministro da Coesão dizia que sem imigração não se consegue cumprir o PRR, porque o PRR está a ter muitas dessas atividades, em parte também na construção, e não é possível que estas atividades não conseguem funcionar sem imigração. Só para terminar, Jaime, para não me alongar muito. Sim, estamos bem, Gonçalo. Só alguns tópicos de reflexão que não vou aprofundar porque são essencialmente mais provocações para o debate a seguir, mas por um lado há um desafio muito grande que tem a ver com a integração. Eu acho que é inquestionável que nós precisamos de imigração, mas nós temos que debater isto a sério, e debater a sério não é debater com demagogia, nem demagogia de extrema-esquerda, nem demagogia de extrema-direita. Ou seja, não é possível discutir este fenómeno pensando que Portugal deve ser um país de fronteiras abertas, que não quer saber de quem vem, mas também não é possível pensar neste fenómeno como Portugal sendo um país de fronteiras fechadas, porque não é possível, como os números mostram, fechar as fronteiras. Portanto, nós temos que olhar para o fenómeno de uma forma responsável, regular as entradas, e não tem mal nenhum regular as entradas, todos os países do mundo o fazem, nomeadamente pensando naqueles setores de atividade e naquelas qualificações de que Portugal precisa. Não tem mal nenhum, não há nenhum problema moral, jurídico ou de outra espécie
em fazer este tipo de raciocínio, todos os países do mundo o fazem, pelo contrário, é irresponsável não o fazer, porque se não o fizermos, significa que nós vamos entregar a nossa política de imigração fundamentalmente a redes traficantes de pessoas, coisa que tem acontecido nos últimos anos, e isso é verdadeiramente trágico, e depois não conseguimos oferecer condições de dignidade às pessoas que nos procuram para trabalhar. Isso não é um país que seja humanista e que se possa orgulhar da sua presença no mundo. Ter pessoas que vêm para Portugal sem quaisquer condições, trazidas por redes de tráfico humano e que vivem às 30 e 40 no mesmo apartamento, isso não nos orgulha enquanto país, não nos orgulha, não está em linha com os nossos valores civilizacionais. Dizer que queremos expulsar aqueles que são estrangeiros também não está em linha com os nossos valores civilizacionais. Mas aquilo que está em linha com os nossos valores civilizacionais é perceber que nós precisamos dos outros, como os outros também já precisaram de nós, acolhê-los com dignidade e acolhê-los de forma a que eles possam fazer parte do nosso processo, do nosso projeto social e construir com eles uma sociedade em conjunto. Isto é que honra e está em linha com os nossos valores e com as nossas, e designadamente como país de imigração que fomos durante tantas décadas. Portanto, regular as entradas, regular os fluxos e depois pensar na integração, que é da maior importância. Como eu dizia há pouco, temos a sorte de ter uma esmagadora maioria de imigrantes que vêm de países que têm uma proximidade cultural grande connosco, mas o facto de nós termos 30% de brasileiros não dispensa a integração da comunidade brasileira. A comunidade brasileira continua a precisar de ser integrada. E, portanto, eu propunha aqui para discussão três conceitos: multiculturalismo, assimilação e cosmopolitismo, sendo que o meu preferido é o chamado cosmopolitismo, de inspiração americana, nos bons velhos tempos da imigração americana, mas não tanto nos tempos mais recentes. Mas porquê? Porque o multiculturalismo, da minha perspectiva, essencialmente falhou, como disse, aliás, a chanceler Merkel, já aqui há quase 20 anos, que disse que o multiculturalismo falhou. O multiculturalismo visto como a guetização das pessoas, o facto de as pessoas serem postas em guetos e não permitir uma saudável convivência entre os vários grupos de pessoas numa mesma sociedade. Isso causou as enormes dificuldades que nós hoje podemos ver em países como França, como a Bélgica, ou mesmo como a Alemanha, mas em particular França e a Bélgica, penso que são países onde o multiculturalismo falhou com maior clareza. A assimilação, que é o que alguns grupos hoje querem, também me parece absolutamente irrealista, porque isso significava que um imigrante teria de prescindir da sua cultura, da sua identidade, para se integrar totalmente na cultura de destino. Isso é irrealista, porque isso faz-me lembrar os cristãos novos, não é? Aqueles que se declaravam integrar numa nova religião, mas que verdadeiramente nunca abandonavam aquilo que é a sua origem, porque não é digno, não é próprio, não é sequer possível pedir a alguém que prescinda daquilo que é a sua identidade. Portanto, a forma que me parece mais adequada é esta que eu designo de cosmopolitismo, que é, no fundo, criar um projeto social, uma cola social. Eu acho que em algum momento os Estados Unidos representaram isto, depois perdeu-se um pouco essa boa tradição. O Canadá também procurou recuperar isso em parte, e o Ricardo conhece bem essa realidade. O Canadá é um dos melhores exemplos no mundo, quer de captação de imigrantes, quer de integração de imigrantes. Aliás, é o porque teve também que concorrer com os Estados Unidos e que concorria com os Estados Unidos pelo melhor talento, e portanto, como os Estados Unidos tinham uma atração, um magnet natural de talentos, o Canadá teve de concorrer com essa realidade e desenvolveu instrumentos muito interessantes e sofisticados para isso. E portanto, esse cosmopolitismo é oferecer às pessoas um projeto social comum, que tem regras comuns, como é evidente, todos têm que cumprir, nomeadamente regras de respeito pela dignidade humana, pelos valores civilizacionais, pelo Estado de Direito, etc. Regras essas que todos têm que cumprir, inquestionavelmente, de respeito pela igualdade de género, de respeito pelo papel da mulher na sociedade, de respeito pelos direitos humanos, evidentemente, isso é inquestionável e irrenunciável. Mas depois há um projeto comum em que todos podem preservar a sua identidade, a sua religião, a sua língua, a sua gastronomia, porque isso só vai enriquecer as sociedades de destino e torná-las mais diversas e mais abertas ao mundo e mais enriquecidas sob todos os pontos de vista, a começar pelo ponto de vista cultural. E, portanto, essa é a minha proposta de integração,
cosmopolitismo, mas aquilo que eu proponho é sobretudo que isto seja discutido a sério e não seja discutido com demagogia. Depois, aqui há alguns desafios, não vou ser tão extenso, mas há alguns desafios, como por exemplo novos consumidores e novos mercados. Nós hoje temos pessoas de uma enorme diversidade cultural e, portanto, isto significa que as nossas empresas, os nossos supermercados, os nossos produtores devem adaptar-se a esta nova realidade, que também traz novas oportunidades, novos consumidores, novas realidades. As empresas devem adaptar-se, e eu tenho feito muitas empresas, eu fico muito espantado com isso, muitas empresas me têm pedido para eu falar internamente sobre estas realidades, porque estão preocupadas, já estão hoje a sentir essa realidade no seu interior, sentem que têm muitos trabalhadores estrangeiros, que precisam ter com trabalhadores estrangeiros para funcionar, lá está, e que têm que se adaptar e adaptar os seus procedimentos internos a esses trabalhadores estrangeiros. Portanto, como é que nós vamos garantir que as nossas empresas têm um ambiente multicultural, cosmopolita, para usar a expressão que eu prefiro, um ambiente cosmopolita que seja integrador destes trabalhadores, seja as suas práticas culturais, religiosas e outras. Lidar com uma sociedade envelhecida e multicultural, mas em particular com uma sociedade envelhecida, é preciso cuidar dos nossos idosos, perceber que nós temos hoje 24% de pessoas com mais de 65 anos e que esta percentagem pode chegar rapidamente aos tais 35, 40%, e isto traz novas necessidades. Tenho a certeza que o Ricardo também falará disto, porque é um dos desafios que temos hoje, como é que nós vamos tratar e tratar com dignidade estas pessoas que vão viver mais tempo e que vão representar uma parte, uma percentagem importante da nossa população. E aqui lá está, mais uma vez, são hoje os imigrantes que estão no essencial a assegurar os cuidados de geriatria, portanto, dos nossos mais velhos. Muitos dos nossos mais velhos são hoje tratados e assegurados por imigrantes, e é verdade, Ricardo, que a inteligência artificial vai e pode ajudar muito nisto, mas há algumas tarefas que são insubstituíveis e que terão sempre que ter a mão humana, e essa mão humana, muitas vezes, nesses casos, é uma mão estrangeira. E é preciso termos consciência disto. E, finalmente, para puxar aqui a brasa à minha sardinha de jurista, a necessidade de atualização de instrumentos jurídicos existentes que estão muito desatualizados, quer no plano internacional. Só para dar uma ideia, nós estamos a viver com uma Convenção para os Refugiados que foi em 1951 e sem nenhum instrumento propriamente dito de proteção de trabalhadores migrantes. É uma convenção dos anos 90, que aliás não foi ratificada por nenhum país que receba imigrantes. E, portanto, temos uns instrumentos internacionais muito desatualizados, e mesmo no plano europeu, adotámos este ano o novo, ou o ano passado, em 2024, o novo Pacto para as Migrações, mas que é ainda muito insuficiente, está a começar a ser implementado e é, da minha perspectiva, em muitos aspectos, muito, não vou dizer incorreto, mas vou dizer lacunoso, portanto, insuficiente. E acho que há um trabalho ainda muito grande a fazer, mesmo no plano europeu, sobre os instrumentos jurídicos para lidar com um fenómeno que é da maior importância, como se vê, e que foi decisivo em todas as eleições que nós assistimos nos últimos anos e que começa a ser decisivo também em Portugal. Não era há 3, 4, 5 anos, começa a ser absolutamente decisivo hoje, e, portanto, é algo que nós temos de enfrentar e de olhar com muita clareza. Muito obrigado. Gonçalo, resta-me dar os parabéns porque isto foi uma verdadeira lição. Isto é, nós estamos a ter esta semana lições de muito alto nível e esta foi mais uma. Eu só queria depois pedir um favor. É possível depois partilhar no grupo a Claro, apresentação? claro, com certeza, com certeza, Depois com manda-me isso. certeza. Muito bem. Ricardo, Muito obrigado, Jaime, e cumprimentos a todos. Um cumprimento especial para o Jaime Quezada, a quem agradeço muito a simpatia do convite e das palavras, e também todo o esforço diário de partilha de conhecimento através do nosso grupo, que é um recurso constante, sobretudo para um emigrante, como é o meu caso, poder estar conectado de alguma forma com a muito bem. terra e a pátria-mãe. E dizer que a principal razão por que aceitei este convite foi para poder aprender com o Gonçalo Matias, porque de facto, sempre que estamos numa sessão juntos, aprendo sempre qualquer coisa, e de facto, como o Jaime bem disse, é um verdadeiro líder. Eu não diria do futuro, é um líder presente, que seja através do trabalho da Fundação, seja em todo o serviço público que vai fazendo. E por isso, um absoluto prazer e uma honra poder partilhar este espaço também com o Gonçalo e com todos vós. Vejo muitos amigos também entre aqueles que nos estão a seguir.
Eu hoje vou-vos falar, e eu creio que aquilo que foi a abordagem do Gonçalo foi muito útil, porque contextualizou aquilo que é um dos maiores desafios contemporâneos, não só a questão da migração, mas também a questão, do envelhecimento populacional, que é um fenómeno que está a atingir particularmente os países mais ricos do mundo, mas que será um fenómeno que vai se tornar global, mesmo nos países de baixos e médios rendimentos, se olharmos para o contexto da África, por exemplo, que tem a população mais jovem do mundo. A verdade é que o crescimento dos fenómenos de apoio à saúde sexual e reprodutiva, aquilo que vamos verificar é que daqui a 40, 50 anos, este fenómeno de envelhecimento populacional vai atingir o continente africano com muito menos capacidade de resposta, de que os próprios países ricos têm demonstrado fragilidades em responder. Aliás, vê-se o caso, por exemplo, do Japão, que provavelmente o mais avançado nesta matéria e que já criou impostos adicionais só para lidar com a população idosa, já criou um conjunto de políticas e mesmo assim tem falhado em conseguir garantir qualidade de vida em fim de vida. E aquilo que o Gonçalo disse, e vou abordar isso nesta apresentação, é muito importante, que é muitos os meus colegas e eu próprio vimos do ensinamento médico do século XX muito preocupado no prolongamento da vida. Mas viver tem que ser mais do que estender a longevidade, tem que ser viver com qualidade. E eu creio que esta mudança de filosofia é vital para nós podermos ter como pré-requisitos para o desenvolvimento de uma sociedade, termos aquilo que é uma população saudável, uma população com o bem-estar necessário para que esse desenvolvimento possa ocorrer, para que o crescimento económico possa ocorrer. A saúde e o bem-estar são, de facto, pré-requisitos para esse desenvolvimento social e muitas vezes parece que a saúde é sempre vista apenas e só como uma despesa e que tem levado aqui a um erro de abordagem de percepções. Hoje vou abordar o tema da saúde e do bem-estar, mas numa lógica integrada de transformação social que é necessária e o papel que a inteligência artificial pode ter como um instrumento acelerador nesse processo de transformação, muito inspirado também muito do meu trabalho na Agência Global para a Inteligência Artificial na Saúde, que é uma organização sem fins lucrativos, com base em Genebra, onde sou o CEO, mas também menos pessoas sabem que eu lidero a Unite, que é uma rede global de parlamentares e ex-parlamentares em 116 países, com sede em Portugal, mas hoje com escritórios em 5 países ao longo do mundo e que nos permite, de facto, trabalhar estes temas da saúde global por via das políticas públicas nesses vários países. Primeira pergunta que eu costumo fazer quando conheço alguém que está interessado, nomeadamente a nível governamental, que é o nosso principal interlocutor na Health AI, é porque é que querem usar a inteligência artificial? E as respostas, né, são as mais diversas. Muitas vezes respondem que é porque, quando eu conheço pessoas em escalões intermédios dos governos, é porque o ministro agora diz que a inteligência artificial é importante, ou se é numa empresa é porque o chefe diz que é preciso fazer qualquer coisa com a inteligência artificial, ou porque o board da empresa acha que se deve fazer. Ou seja, as razões não são fundamentadas naquilo que eu considero que é fundamental, que é nós utilizarmos a inteligência artificial para provocar as transformações objetivas que queremos na nossa organização ou na nossa sociedade. Na saúde, isso leva-nos a que façamos uma análise então de onde estamos para percebermos para onde vamos, porque na realidade as razões que nos devem levar a utilizar a inteligência artificial têm que ser muito bem fundamentadas. Aquilo que nós hoje temos, na realidade, na maioria dos países ocidentais, Portugal não é a exceção, é um aumento sistemático dos custos em saúde, da despesa em saúde, e uma pessoa poderia esperar, vamos ver uma redução da carga da doença, as pessoas vão ficar mais saudáveis se gastamos mais dinheiro, mas é exatamente o inverso que nós verificamos. Gastamos mais dinheiro e as pessoas estão cada vez mais doentes. Ora, isso leva a uma situação de insustentabilidade porque o dinheiro não é infinito, os recursos não são infinitos. E quando assim é, leva a uma impossibilidade de garantirmos saúde para todos. O princípio da cobertura universal, que é um pressuposto do nosso Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, acaba por ser irrealista, não é possível. E o que é que acontece na prática? Quem tem recursos próprios procura resposta às suas necessidades de saúde, quem não tem recursos acaba em listas de espera ou acaba por não ver a sua situação de saúde resolver e acaba por morrer.
E, portanto, vemos um agravamento do estado de saúde das pessoas e isso impacta particularmente aqueles que menos recursos têm e, portanto, aqueles com maior vulnerabilidade. O que é preocupante do ponto de vista social é que isto leva a um aumento sistemático das desigualdades e da pobreza. Ou seja, nós temos uma situação em que hoje aqueles que têm recursos próprios para recorrer pelas falhas do sistema de saúde que ainda vão conseguindo, mas o número de pessoas que têm esses recursos próprios vão diminuindo progressivamente ao longo das décadas por força deste ciclo vicioso que existe. E, portanto, a pergunta que se faz, voltando àquela questão, porque é que querem usar a inteligência artificial, se, se quem está na saúde, no setor da saúde e do bem-estar, não estiver a contribuir por uma das 5 coisas que eu vou aqui dizer a seguir, na prática deve parar para pensar o que é que eu estou a fazer, porque na prática provavelmente está a fazer algo que não devia. Aquilo que se deve fazer, seja por via de políticas públicas ou intervenções de gestão, é para prevenir doenças, curar doenças quando são curáveis, um, controlar, gerir doenças que não são evitáveis nem são curáveis, ou minimizar o sofrimento e o mal-estar, particularmente em situações de fim de vida e doença crónica, ou pelo menos contribuir para uma maior eficiência, ou seja, com menos recursos conseguir contribuir para os mesmos ganhos em saúde. Se não estivermos a contribuir para um destes 5 pilares, na prática, o que é que estamos a fazer? E a verdade é que muito daquilo que se faz nos sistemas de saúde, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista das políticas públicas, não contribui em nada para um destes 5 pilares. E há razões para isto estar a acontecer. E começa tudo na Revolução Industrial. Até a Revolução Industrial, a saúde era, ou a medicina, no sentido lato, era relativamente simples. Servia para tentar melhorar o estado de saúde da população, ou dos indivíduos, prevenir doenças com os parcos conhecimentos que existiam e minimizar o sofrimento. Com a Revolução Industrial, o nosso mundo mudou em muitos aspectos, e em muitos aspectos para melhor, e influenciou inegavelmente a nossa vida hoje. Basta olhar para a produção do modelo T de Ford e perceber que ainda hoje a produção automóvel continua muito inspirada naquilo que é a linha de produção fabril do modelo T. E isto levou a que, na década de 70 e 80 do século XX, muitas escolas de negócios internacionais tivessem olhado particularmente para as fábricas de automóveis do Japão e tenham dito, de facto, que há aqui um modelo de gestão altamente eficiente. Os sistemas de saúde já eram reconhecidos como pouco eficientes na altura. Porque é que não exportamos este modelo de gestão da produção automóvel japonês para os hospitais de todo o mundo? Isso levou àquilo que é a industrialização da saúde, que se tornou dominante na maioria dos sistemas de saúde ocidentais, Portugal não é exceção, em que se criou um dogma. Em quanto mais cirurgias se fizer, quanto mais consultas se fizerem, quanto mais tratamentos e exames se realizarem, mais saudáveis serão as populações. O problema do dogma é que está errado, como os dados o demonstram. Isto tem levado ao tal aumento da despesa, com o aumento sistemático daquilo que é a carga da doença. Como muitas vezes eu falo para a classe política, eu prefiro usar a banda desenhada, não é desprimor aqui para o nosso grupo de intelectual que estamos aqui hoje. Mas é só para simplificar a mensagem. Na realidade, o hospital hoje moderno é isto: é uma fábrica. E a cenoura, vamos dizer que são os incentivos que nós damos a quem lá trabalha. Neste caso, à gestão do hospital. E esse incentivo, seja financeiro, seja outro, na fábrica, é que quanto mais cirurgias, quanto mais consultas, mais bem remunerados serão. E nós vemos isto afeta o dialeto político, porque depois nós vemos que no discurso aquilo que preocupa as pessoas é quantas cirurgias foram feitas, se aumentou o número de cirurgias, se aumentou o número de consultas. Ninguém pergunta se aquilo contribuiu, que aquilo que se investiu contribuiu efetivamente para melhorar a saúde das pessoas. E este problema levou a que em Harvard o professor Michael Porter e a sua equipa tivesse defendido que tal nós pegarmos nessa cenoura e pormos a cenoura onde está o doente. Ou seja, em vez de incentivarmos o hospital ou a clínica em função daquilo que são os seus indicadores de produção industrial, vamos financiar em função dos ganhos em saúde. Se uma cirurgia foi realizada, se o doente ficou melhor ou pior, e se ficou melhor, então vamos remunerar, premiando esses resultados. E este foi um passo, eu creio, muito importante, porque quando nós olhamos para este gráfico, nós percebemos que os outcomes, os ganhos em saúde, importam.
aquilo que este gráfico demonstra é no eixo do X, nós vemos a despesa per capita em saúde, no eixo do Y, nós vemos os ganhos em saúde, os outcomes. E é evidente que nos países muito pobres, um pouco de dinheiro mais levam a um crescimento exponencial da melhoria de saúde da população. Não nos surpreende. Mas depois, quando atingimos o nível de Singapura, podemos dizer que atinge ali o equilíbrio quase perfeito entre despesa e outcomes, é dos sistemas de saúde mais eficientes. A partir desse momento, reparem que não importa quanto dinheiro for investido a mais per capita, não melhoram os resultados em saúde. Pelo contrário, é um platô completo e até começa a descer outra vez nos Estados Unidos, que é o país que gasta mais em saúde, cerca de 17% do PIB é gasto em saúde. E, portanto, é o tal ciclo vicioso que eu vos falava antes, que podem enterrar todo o dinheiro que quiserem, é um balde furado. Não vai melhorar os ganhos em saúde. Não é um problema apenas e só de falta de dinheiro, é um problema grave de gestão destes sistemas de saúde. Com o modelo do Value-Based Healthcare, de um modelo baseado na criação de valor, como Michael Porter defendeu, acredito que com o mesmo dinheiro, com os mesmos recursos, conseguiremos ter melhores resultados em saúde. Porém, sendo um modelo com base num sistema americano muito focado naquilo que é as seguradoras e muito reativo à doença, continua a ser um sistema limitado, no sentido em que só está a atuar no momento em que a pessoa está doente. Porque nós sabemos, e já lá vamos, que atuar reagindo apenas à doença é tarde demais para conseguirmos os resultados que pretendemos. Ou seja, nós não temos sistemas de saúde. O que nós temos são sistemas de doença que reagem quando as pessoas ficam doentes, que é tarde demais. Portanto, a pergunta que se faz é como é que nós atingimos esta curva laranja, e eu não escolhi o laranja de propósito, sem conotações políticas aqui, e dizer que como é que nós conseguimos uma curva em que vamos com os mesmos recursos, continuadamente e de forma sustentável melhorar os ganhos em saúde. E para responder a essa pergunta, temos que dar um passo atrás e perguntar, então, o que é que impacta na saúde da pessoa? Ou seja, por outras palavras, o que é que ajuda a definir a minha saúde como indivíduo? E a verdade é que, como médico, quando tenho o doente à frente, eu estou a olhar para 10% dos fatores que influenciam a sua saúde. São os fatores clínicos. 30% são os fatores genómicos, os fatores biológicos. Hoje a tecnologia está a evoluir no sentido de conseguir modificar estes fatores, mas são muito mais difíceis de modificar. Mas 60% daquilo que influencia a saúde de cada um de nós, como indivíduos, são fatores exógenos. O ambiente onde vivemos, o ambiente onde trabalhamos, o nosso contexto económico e social, as nossas opções comportamentais. E a verdade é que o sistema de saúde, que deveria estar focado em melhorar o nosso estado de saúde, olha apenas para, e só para 10% daquilo que impacta a nossa saúde. Se tudo isto que eu acabei de dizer é aquilo que verdadeiramente influencia a nossa saúde, então a cenoura está no sítio errado. Os incentivos têm que sair do sistema de saúde. Os incentivos têm que entrar na comunidade. E eu criei esta terminologia, enfim, não é muito feliz, mas serve para o propósito, que são os C-BOMs, que são estes Community-Based Outcome Measurements, portanto, métricas de avaliação de ganhos em saúde na base comunitária, e que, no fundo, se pensarmos no contexto português, que agora temos unidades locais de saúde, quem gera uma unidade local de saúde não devia ser responsável por gerir o centro de saúde ou o hospital, devia ser responsabilizado política, administrativa e financeiramente pela saúde da população daquela região e ter incentivos claros para garantir uma melhoria daquilo que são os indicadores de saúde daquela população. Por outras palavras, o que me importa não é apenas controlar os doentes com diabetes, é garantir que eu previno o número de diabéticos, o número de novos casos de diabetes, que eu evite que as pessoas evoluam para desenvolverem diabetes. Se eu não tiver um papel de prevenção, de intervenção precoce, nós não vamos conseguir, de facto, travar o crescimento da carga da doença e, consequentemente, a insustentabilidade do sistema de saúde. Mas, para fazer tudo isto, precisamos, de facto, de apoio. Porque os sistemas clássicos, como existem, não conseguem dar a resposta. E se olharmos para tudo aquilo que influencia a nossa saúde, tudo isto representa enormes quantidades de dados. Nós vemos aqui terabytes de dados que representam cada um destes fatores em cada indivíduo. Ora, nenhum ser humano sozinho consegue utilizar toda esta informação, todos estes dados e transformá-los em ações políticas ou ações clínicas e intervenções que possam melhorar a saúde de base individual ou populacional. E é aí que a inteligência artificial, de facto, surge como uma oportunidade única.
porque a gestão de dados em massa, o chamado Big Data, e de poder transformar isso num conjunto de métricas e instrumentos que possam, de facto, contribuir efetivamente para um determinado objetivo, neste caso, melhorar a saúde e bem-estar, é uma oportunidade única e, portanto, uma tecnologia que nos pode ajudar a fazer esta transformação social que tem sido muito atrasada. E a verdade é que a inteligência artificial já existe aí, já existem muitas soluções, mas a verdade é que não tem sido adotado em escala e à velocidade e à dimensão que seria de esperar e desejado, por várias razões, mas a principal razão que nós conseguimos identificar na Health AI foi o fator medo. Fizemos um inquérito a stakeholders, desde governos, a academia, associações doentes, e até agentes do setor privado que desenvolvem tecnologias, e o fator medo, a palavra medo, foi a que mais surgiu nesses inquéritos. E medo na área da saúde, da inteligência artificial, tem a ver com o medo do potencial dano, e na parte dos governos e dos reguladores a dizer nós não podemos assumir a responsabilidade de implementar estas tecnologias porque nós não sabemos como avaliá-las. E isto limita uma oportunidade imensa, porque se nós temos estas tecnologias que efetivamente podem melhorar os ganhos em saúde, temos que então resolver este problema de governança. E se pensarmos no contexto africano, da América Latina, do Sudeste Asiático, onde os países de baixos e médios rendimentos podem, de facto, utilizar as tecnologias para superar a falta de acesso à saúde, que hoje é uma realidade em muitas aldeias e vilas destas regiões, nós percebemos que a ausência de estruturas de governança e de regulamentação leva a que não se adoptem em escala estas tecnologias. Mas há aplicações práticas e muitas vezes sob a forma de pilotos que nós estamos a ver transversalmente em toda a cadeia de valor. Algumas contribuindo para melhorias e ganhos em saúde, outras para redução de custos. Seja na investigação e desenvolvimento de novas tecnologias e de novos produtos farmacêuticos, até na Covid-19 nós vimos que nós reduzimos de 10 anos para 10 meses o tempo que foi necessário para desenvolver uma vacina. Isso só foi possível graças à inteligência artificial. Nós vemos a manufatura e distribuição a ser revolucionada por via da inteligência artificial, naquilo que é a utilização no contexto de população, de saúde populacional e preventiva, e utilização de modelos preditivos no contexto populacional já está a crescer exponencialmente em várias partes do mundo. A cirurgia robótica é uma realidade em várias partes. Aquilo que é a monitorização remota e a utilização de assistentes virtuais para pessoas antes e depois de recorrerem aos cuidados formais de saúde, e na área administrativa e de gestão já estamos a ver a aplicação da inteligência artificial, por exemplo, para a gestão de claims na área das seguradoras e por aí fora, ou, por exemplo, na gestão de listas de espera, ou utilizando modelos preditivos para gerir o número de camas que serão necessários, ou de dimensão de equipas de contextos de serviço de urgência. Enfim, há um conjunto de aplicações que já existem. E, portanto, a mensagem dita depois disto tudo é que, e voltamos àquela pergunta inicial: porquê utilizar a inteligência artificial? Isto aplica-se à saúde como se aplica a qualquer setor da economia. A inteligência artificial deve ser usada para cumprir determinados objetivos. Se os líderes não sabem para onde querem ir, não é a inteligência artificial que os vai salvar. E, portanto, é necessário percebermos, no caso da saúde, que queremos redesenhar o sistema de saúde não ser um sistema reativo à doença, mas ser um sistema promotor de saúde e bem-estar, e então vamos desenhar um novo sistema utilizando a inteligência artificial com base nesses objetivos. E não ao contrário, que é aquilo que muitas vezes estamos a ver, que é tentar encaixar a inteligência artificial nos modelos analógicos de gestão do século XX. E estou a dizer isto na saúde, como poderia dizer em quase qualquer setor em que os líderes estão neste momento, a ânsia e a pressa é tal para adotar estas tecnologias que se está a perder a oportunidade para parar, repensar o próprio setor e redesenhar o setor, percebendo que hoje temos um conjunto de tecnologias verdadeiramente transformadoras que são uma oportunidade para repensarmos. E isto aplica-se na saúde, como se aplica na educação, como se implica no setor industrial e por aí fora. E quando nós olhamos para este gráfico, ainda realça uma outra realidade ou este mapa realça uma outra realidade que não podemos ignorar. Este mapa destaca a presença das startups em todo o mundo, na área da inteligência artificial. É evidente que os Estados Unidos são os mais fortes, de longe. A China aparece menos aqui, mas nós sabemos que é um powerhouse. Há a falta de dados. A Coreia do Sul também, o Japão também, a Índia, e depois a Europa está mais ou menos ali pelo meio.
Mas o que eu destaco aqui é quase a ausência absoluta dos países de baixos e médios rendimentos. E aquilo que muitos líderes da área da inteligência artificial têm dito, e com razão, que a inteligência artificial tem aqui um potencial de ser um grande equalizador social, só o será se, por desenho, nós formos capazes de garantir que estas tecnologias contribuam para a redução das desigualdades. Porque o que este mapa demonstra é que isto levará, potencialmente, se nada for feito, a um aumento cada vez maior das desigualdades à escala global, e depois fizermos o zoom para dentro dos países e das comunidades, nós percebemos que levará, se nada for feito, a um aumento das desigualdades entre aqueles que mais recursos têm e aqueles que menos recursos têm. Aliás, há um livro chamado Poder e Progresso, que olha para a evolução das tecnologias ao longo dos últimos 1000 anos, e quando as Ó, tecnologias Ricardo, foram... deixa-me dizer que nós fizemos no ano passado uma sessão com o Daron Acemoglu sobre esse livro, por acaso. Ah, ok. Então, Certo. não preciso de entrar em detalhes, só Não, esta... Só não esta... pode, não, porque peço desculpa agora interromper. Há naturalmente pessoas que estão aqui que se calhar não tiveram nessa sessão, mas é só para dar nota que tivemos há um ano e meio essa possibilidade e foi de facto uma sessão fantástica. Muito bem. Ah, fantástico. Como eu dizia, estão sempre um passo à frente aqui no grupo. Mas dizia eu que nesse livro em particular, para quem não acompanhou, a sessão olha para a evolução das tecnologias ao longo dos 1000 anos e percebe-se que quando as tecnologias não foram desenhadas e libertadas para a sociedade com o princípio e com a preocupação do princípio da justiça e da equidade, de raiz, aquilo que acabou por acontecer foi uma grande concentração de poder e riqueza daqueles que desenvolveram as tecnologias e um aumento das desigualdades. A inteligência artificial, com o seu poder transformador, seria uma oportunidade perdida para a humanidade se nós não desenharmos bem o modelo de governança. Uma outra realidade que não podemos ignorar, e contribuindo de certo modo nesta discussão, é olhando para o último relatório global de patentes, em que nós vemos que patentes relacionadas com a inteligência artificial têm crescido exponencialmente, o que nós sabíamos. Isto acompanha o investimento de crescimento exponencial que estamos a verificar. 61% das patentes registadas vieram da China, 21% das patentes dos Estados Unidos, apenas 2% do Reino Unido, mais União Europeia. E, portanto, e depois 16% do resto do mundo. Nós percebemos aqui que, bom, para nós portugueses, para nós europeus, que este é um gráfico perante o qual não podemos ser indiferentes. É evidente quando nós ajustamos as patentes, aquilo que são os parâmetros de qualidade, a situação da Europa melhora substancialmente, mas mesmo assim percebemos que podemos correr o risco de, antes da Covid-19, estávamos a evoluir no sentido do mundo multipolar. Eu creio que estamos num risco de poder evoluir novamente para um mundo bipolar, em que a Rússia é substituída pela China num confronto direto com os Estados Unidos e o papel da União Europeia pode estar, de facto, a ser de grande preocupação. Nós vemos que neste momento há acordos a serem feitos que podem ter um papel transformador. Trago apenas o exemplo do acordo entre a OpenAI e a Apple, que basicamente vai transformar aquilo que é o assistente pessoal Siri, que não era grande coisa até agora, mas com o poder da inteligência artificial generativa, pode objetivamente ser um assistente virtual em cada bolso. E há quem já comece a vislumbrar um mundo em que toda a gente no mundo, a ideia dos 8 mil milhões de assistentes de saúde no bolso de cada cidadão começa a ser uma realidade. E falando em assistentes virtuais, eu destaco aqui um estudo do ano passado, que foi publicado na JAMA, na revista da Associação Americana de Medicina, em que basicamente foi um ensaio em que os doentes pediu-se aos doentes para responderem via um chatbot virtual para falarem com o médico para pedir, enfim, fazerem uma consulta e pedirem o aconselhamento médico. O que os doentes não sabiam é que metade das respostas estavam a ser dadas por robôs, por inteligência artificial generativa. O que é interessante é que os outcomes, ou seja, os ganhos em saúde da população que recorreu a este chatbot, foram muito melhores com os robôs do que os seres humanos. Mas depois, quando se fez a pergunta quem mostrou mais empatia, os robôs ganharam também. Uhum. E, portanto, isto levanta-nos aqui uma questão que é, porque até há pouco tempo dizia-se, mas os médicos serão sempre necessários por força da questão humana e da empatia. Bom, aqui nós temos uma realidade a confrontar-nos e que demonstra e compreende-se, quer dizer, sobretudo em formato escrito,
o LLM, os modelos de linguagem não ficam cansadas, não têm fome, não têm que ir tratar dos filhos de manhã e ao final do dia, não acordam rabugentos. Então, se forem programados para demonstrarem compaixão, vão demonstrar essa compaixão de uma forma sistemática e durante o tempo que for necessário. Ora, essa não é a realidade possível para um ser humano. E, portanto, e não é apenas na saúde. Se pensarmos, por exemplo, na justiça, há um livro chamado Co-Intelligence que analisou o sistema de justiça norte-americano e conseguiu demonstrar que olharam para as sentenças dos juízes americanos e, de uma forma sistemática, as sentenças mais graves dadas aos criminosos foram sempre na hora antes da hora do almoço. E, portanto, enfim, a lição aí é para se algum dia acabarmos em tribunal, garantir que, como arguidos, garantir que de facto o nosso juiz está bem alimentado antes da sentença final, porque de facto a variabilidade do comportamento humano é algo que é real e que a inteligência artificial pode potencialmente ajudar. Mas isto levanta a outra questão, que é quanto é que nós podemos confiar nestas tecnologias? E para que estas tecnologias possam ser úteis, para que possam ser integradas de uma forma transformadora nas sociedades, precisamos, e muitos têm apelado a novos modelos de governança e de regulamentação que na realidade não existem. O que nós temos é um faroeste na maioria dos sítios do mundo, é um faroeste em que estas tecnologias, particularmente na saúde, quando estão a ser adotadas, os hospitais, mesmo em Portugal, estão a comprar às empresas sem saber quão confiáveis são, sem ter métricas para medir o seu impacto, e isto naturalmente suscita preocupações em termos dos potenciais riscos. Mais 5 minutos, está bem, Ricardo? Mais 5 minutos Sim, que é sim, para, depois, estou a é para chegar ao ter final. depois algum tempo para a discussão. Mas está ótimo, está fantástico. Parabéns. Estou a chegar ao final. E, portanto, os riscos que nós temos aqui na parte regulamentar são a questão da fragmentação, global, ou seja, cada país tem os seus modelos regulamentares, o que desacelera o acesso a estas tecnologias, porque a verdade é que as empresas depois têm que investir mais em legal do que investir no desenvolvimento das tecnologias. A tecnologia evolve muito rapidamente, os legisladores não conseguem acompanhar e por isso não se pode depender dos parlamentos e dos governos para acompanhar isto, é preciso novos modelos, preocupações com a privacidade e segurança dos dados e a questão da vigilância pós-mercado. Na área da medicina, nós percebemos isso há muitos anos atrás e por isso nós temos as entidades reguladoras que garantem que depois de um medicamento estar no mercado, se demonstrar dano, é possível imediatamente parar a utilização desse medicamento. Hoje não temos sistemas que garantam essa vigilância da inteligência artificial. É esse o papel um pouco da Agência Global para a Inteligência Artificial da Saúde. E para terminar, só dizer, nós somos uma ponte aqui entre aqueles que são as agências internacionais, como a OMS, a OCDE, a Unesco, que definem os standards, e os países onde nós trabalhamos, em que nós apoiamos os governos a construir a sua capacidade regulamentar, criando uma rede global de reguladores capazes de validar e acelerar o acesso a tecnologias que são seguras e de qualidade e criando um sistema de alerta global. Ou seja, nós estamos a criar um modelo em que só qualquer regulador que identifica um potencial risco, nós informamos todos os reguladores em tempo real e estamos a criar um repositório de todas as tecnologias de inteligência artificial validadas em todo o mundo. Ou seja, em qualquer momento, qualquer instituição, seja pública, seja privada, pode ver que tecnologias existem, quem as desenvolveu e que entidades reguladoras as aprovaram e criamos esta comunidade prática que quem quiser fazer parte é só aderir, qualquer instituição pode candidatar-se, que junta setor público, privado, governos, academia, associações da sociedade civil, para fomentarmos esta discussão em torno daquilo que é a governança da inteligência artificial para a saúde. O objetivo final é melhorarmos a saúde de todos e utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta transformadora, com o benefício de toda a população. Termino aqui. Fantástico, muitos Obrigado, parabéns, Jaime. Ricardo. E não sei se depois também me consegue partilhar depois a Claro, claro que apresentação. sim. E envie-me depois que eu partilho no grupo. Muito bem. Então vamos tentar agora ter aqui algum tempo para discussão. O Filipe Santos, que é o Dean da Lisbon Business School Economics, está aqui connosco também faz parte do grupo e penso que também gostava de fazer um pequeno comentário ou colocar alguma questão. Filipe, começamos consigo? Muito bem, obrigado, Jaime, e muito obrigado ao Gonçalo Matias e ao Ricardo Batista Leite por excelentes intervenções.
que muito acrescentaram ao nosso pool de conhecimento. Eu estou muito alinhado com ambas as intervenções, e de facto não sou perito em saúde, nem almejo ser, mas a oportunidade do AI para só será aproveitada quando de facto mudarmos o paradigma da forma como fazemos as coisas, e pode ser que este foco necessário do healthcare sector, digamos, da entrega de serviços para o paciente, que tem que acontecer. Pode ser que a oportunidade do AI seja um mecanismo que o permita fazer de forma mais automática e gerarmos os objetivos que de facto queremos ter em termos de resultados de saúde, porque senão será insustentável, até pela demografia que o Gonçalo tão bem nos apresentou. Portanto, eu não conseguirei comentar muito a intervenção do Ricardo, para além de estar perfeitamente alinhado com os objetivos e dar-lhes parabéns pelo trabalho que fez. Gostaria de ir um bocadinho mais a fundo à intervenção do Gonçalo sobre demografia, porque é um tema que me tem preocupado muitíssimo. Eu acho que é daqueles temas que em Portugal nós pensamos e trabalhamos muito pouco. E o Gonçalo e a Fundação Francisco Manuel dos Santos têm sido uma exceção, mas é um tema fundamental para o nosso futuro. E, aliás, aqui na Católica estamos a trabalhar o tema que eu chamaria da demografia inteligente, que é olhar para a questão da demografia de forma científica e inteligente, para daqui a uns anos termos os melhores resultados. Obviamente que a questão da demografia tem três vertentes, e o Gonçalo trabalhou muito bem duas delas. Eu iria só fazer um comentário e depois aprofundar a terceira. A primeira vertente é a questão da imigração, e eu concordo inteiramente com a análise e os dados que o Gonçalo apresentou. Nós orgulhamos do percurso da nossa economia nos últimos 3 anos, a crescer acima da média europeia. Isso não teria acontecido sem imigração. Portanto, acrescentámos 1% de população por ano, e população ativa e produtiva, alimentam um conjunto de setores que cresceram bem, e só pela sua existência dessa população e desse saldo, digamos, demográfico positivo, conseguimos crescer a economia acima da média europeia. Curiosamente, e para terem ideia, de 2001 a 2021, o nosso PIB per capita em paridade de poder de compra reduziu-se de 85% para 74% da média europeia, portanto, uma queda, digamos, de competitividade e de poder de compra enorme em Portugal. E nos últimos 3 anos tem aumentado, e aumentou para 81%. Portanto, não só temos aumentado o número de pessoas em idade ativa e o PIB, mas de certa forma a nossa produtividade parece que está a começar a aumentar em relação aos congêneres europeus, e isso não será alheio também o contexto da imigração. Portanto, a imigração é fundamental, tem que ser bem gerida, e o Gonçalo falou muito bem sobre algumas das coisas que temos que olhar para o tema da imigração, mas temos que ter consciência que sem imigração a nossa economia agora estaria ainda mais decadente e em recessão. O tema do envelhecimento é um tema interessantíssimo, porque eu prefiro o termo longevidade em vez de envelhecimento, porque envelhecimento parece que tem uma conotação um bocadinho negativa, mas é ótimo cada um de nós almejar a viver até aos, se calhar, 85 anos ou aos 90, e ainda com alguma qualidade de vida. E mas essa inversão da pirâmide que o Gonçalo falou vai levar a uma alteração, tem que levar a uma alteração estrutural da sociedade. Desde logo, como o Ricardo falava, na forma como prestamos cuidados de saúde, mas também na forma como organizamos o mercado de trabalho. Não é possível que as pessoas achem que se vão reformar aos 67 e que depois vão deixar de trabalhar. Até nem é benéfico para elas que o façam, porque sabemos que há um conjunto de problemas mentais que surgem quando a pessoa vai de estar muito ocupada para estar desocupada. Portanto, é ótimo para a sociedade e para as pessoas continuarmos ativos. Como é que a sociedade se reorganiza para que as pessoas não se reformem completamente e tenham mecanismos de transição graduais e vão encontrando portfólios de atividades que possam fazer ao longo da vida, até aos 70, até aos 80 anos, continuando a serem parte produtivas durante esse período, o que é ótimo para a sustentabilidade da sociedade e para si próprios também. Portanto, há o tema de um conjunto de mercados novos que vai surgir e que vai crescer pelo poder de compra e o padrão de consumo de uma população com maior longevidade. Portanto, há todo um conjunto de aspectos estruturais da sociedade que temos que pensar e ajustar. Eu acho que em Portugal
temos aqui algumas vantagens muito grandes. É curioso que em França estamos a discutir o aumento da idade da Ó, reforma de Filipe, 62 eu para podia 64. mais três ou 4 minutos, está bem? Que é para depois darmos o das pessoas, está bem? Sim, senhor. Nem Mas está a isso, ser ótimo, está a ser ótimo, está a ser ótimo, ok? só 2 minutos, muito bem. Está bem. Eu acho que temos que nos orgulhar de algumas medidas e políticas que temos. Por exemplo, em França, uma discussão acérrima sobre o aumento da idade da reforma de 62 para 64 anos, e em Portugal temos um mecanismo automático de definição técnica da idade de reforma com base na longevidade, o que nos permite um mecanismo de ajustamento que retirou o dogmatismo político dessa decisão da reforma. Portanto, nós temos alguns mecanismos muito bons no nosso sistema, temos que pensar a fundo a parte da reestruturação da sociedade para uma maior longevidade. O tema que o Gonçalo não falou muito e que é o terceiro pilar da demografia inteligente é o tema da natalidade. E o que eu sinto é que toda a gente entregou a toalha. Toda a gente diz, bem, nas sociedades desenvolvidas não é possível ter uma natalidade mais alta, estamos no 1.3, 1.4, há países já no 1.2 ou 1.1, há uns um bocadinho melhores, mas isto vai acontecer, é inevitável, temos que olhar para a imigração e para a longevidade. Eu acho que nós temos que trabalhar os três pilares da demografia e não podemos ignorar ou esquecer o pilar da natalidade, porque obviamente vai ser muito difícil voltar a ter um 2.1 e a reposição natural da população, mas qualquer progresso na natalidade vai ser muito positivo para a evolução da demografia em Portugal e para a própria vitalidade e sustentabilidade da sociedade portuguesa e europeia. E há países que têm um panorama um bocadinho diferente. E o Gonçalo referiu a França e que diz que por motivos conjunturais a França está a aumentar a população. Eu acho que não é só conjunturais, eu acho que a França tem tido uma política de promoção da natalidade muito consistente ao longo de décadas. Isso está-se a notar. Às vezes dizem, é a imigração que tem muitos filhos. Não, não é isso apenas. Há, de facto, na França uma situação diferente da maior parte dos países europeus. Devíamos olhar para o modelo francês, que em algumas dimensões é muito importante. Portanto, em Portugal há um caminho que se está a fazer, o alargamento das creches, por exemplo, e do apoio ao ensino pré-escolar e às creches é fundamental e está a ser feito. A igualdade no mercado de trabalho também está a ser feita. A parte da política fiscal é um ónus enorme. Pensem só o seguinte, e eu acabo com isto: Sim, sim, um sim. casal em Portugal que não tenha filhos e que trabalhe, paga quase o mesmo imposto que um casal que trabalhe e que tenha 2 ou 3 filhos. A diferença de imposto que paga é mínima, porque o desconto para ter filhos é mínimo. No entanto, a despesa de uma família de 5 versus uma família de 2 é totalmente diferente e é se calhar o dobro da despesa. Portanto, nós temos que pensar de forma estruturada da promoção da natalidade e, em particular, da natalidade para a classe média portuguesa. Não é só dar um apoio social a quem tem um rendimento muito baixo e tem filhos, é como é que um casal jovem que trabalhe pode almejar a ter 2 ou 3 filhos no contexto da sociedade portuguesa. Este é o desafio que eu sinto que em demografia temos que trabalhar, os três pilares, Muito a bem. imigração, o envelhecimento, a longevidade, mas também a natalidade. Eu não queria deixar de trazer este tema da natalidade. Fantástico, ó, Filipe. Muito obrigado, Jaime. Não, e nós também temos beneficiado também aqui de um comentário extra que de facto foi fantástico e que também se agradecemos. O Filipe, como sempre, já que sabemos, sempre na linha da frente de todos os pensamentos. O Filipe diz que não gosta, não percebe muito de saúde, mas já vimos que também percebe. Mas temos aqui a Filipa Fisch, que é uma especialista na área da saúde e do IT na saúde. Filipa, quer fazer alguma questão, algum comentário? De uma forma breve, por favor. Sim, muito breve. Muito boa tarde, Jaime, boa tarde a todos. Eu cheguei um pouco mais tarde, mas parabéns pela excelência das apresentações, quer do Gonçalo, quer do Ricardo. E olhando aqui um bocadinho, neste caso, mais para o que o Ricardo também mencionou e muitíssimo bem, um bocadinho numa lógica de pergunta, nós estamos a passar, e maioritariamente na Europa, com crises de falta de profissionais e a estimativa que a falta de profissionais vai crescer é muitíssimo grande. Pela estimativa da OMS, até 2030 teremos um déficit de 10 milhões de profissionais de saúde. Como é que nós aproveitamos este momento para que, efetivamente, quando a tecnologia também está a crescer e a proporcionar muito mais funcionalidades, por onde é que pegamos, onde é que começamos para que, efetivamente, consigamos mudar e transformar a forma como estamos a prestar os cuidados de saúde naquela curva laranja que apresentou, que é
Como é que olhamos para os resultados centrados no cidadão e não propriamente nas instituições ou no rendimento das instituições? E, portanto, quais são os fatores principais para que efetivamente aproveitemos este momento, que é um momento desafiante para as sociedades em termos da prestação de cuidados de saúde, não só em Portugal, mas a nível europeu, e utilizamos as ferramentas tecnológicas, nomeadamente a utilização de dados e o AI, para ter aqui algum ponto de viragem. E olhando para o caso concreto de Portugal, poderemos ser um exemplo de utilizar o digital para melhorar efetivamente os cuidados que prestamos a cada cidadão. Muito bem, Muito e para obrigada. terminar esta primeira ronda, possivelmente ainda temos tempo depois para uma segunda, se houver interesse. Temos aqui também, e falando em AI, que foi aqui também amplamente falado, nomeadamente pelo Ricardo, temos aqui o Daniel Pedigão, que é um especialista também nos temas da AI. Não sei se quer fazer alguma questão, em particular ao Ricardo. Obrigado. Eu admirei as duas apresentações e gostei muito de ambas. Não sinto que tenha alguma questão a colocar em específico, porque eu Muito trabalho bem. mais com AI generativa a nível Sim, sim. mais pessoal com as organizações do que quer no nível da saúde, quer no outro que foi abordado. De qualquer forma, obrigado, Jaime. Muito bem, sim, senhor. Então passamos, se calhar, ao Gonçalo e depois ao Ricardo para um primeiro comentário que eu penso que tem muito que se diga, nomeadamente o Filipe foi bastante exaustivo na sua análise, e depois passamos a uma segunda ronda, eventualmente mais algumas pessoas queiram falar. Podemos Muito bem. começar consigo, Gonçalo. Eu queria agradecer muito os comentários, em particular ao Filipe, que também aproveito para cumprimentar, e ir diretamente aqui ao ponto que o Filipe levanta, que é o tema, que é a questão da natalidade. Eu concordo, que a natalidade é fundamental, ou seja, quando nós olhamos para a demografia tem essencialmente dois. Como é que a demografia tem esta coisa relativamente simples de uma população ser composta por dois vetores, que é a natalidade e a imigração. Portanto, noutras áreas da nossa vida há uma muito maior complexidade. Nós aqui, quer dizer, não estou a dizer que cada uma delas não é complexa de per si, mas a verdade é que nós temos dois vetores que compõem a população. E portanto temos que olhar para eles, e só para eles, não há muito mais para onde olhar. E eu concordo que olhei essencialmente para o lado da imigração, não olhei tanto para o lado da natalidade, até porque não sou sobre isso um especialista, e também não sei responder àquela célebre pergunta que o professor Cavaco Silva fez há alguns anos, que é como é que põe os portugueses a ter bebés. Não sou a pessoa indicada para responder a isso, mas posso dizer duas coisas, ou três, melhor dizendo. Uma que tem a ver com, e é por isso que eu ponho o ênfase na imigração, com o facto de a natalidade ou qualquer política de natalidade não produzir efeitos no curto, médio prazo. E, portanto, como nós estamos numa situação de emergência, é muito importante olharmos para a imigração, porque é a única forma de atacar o problema no curto, médio prazo. E a explicação para isto é simples, o Filipe conhece como ninguém, é porque para nós termos população ativa, para termos pessoas a descontar para a segurança social, para termos pessoas que vêm fortalecer a nossa força de trabalho naqueles setores em particular onde ela é necessária, não é possível fazê-lo começando a ter crianças agora, porque essas crianças que se têm agora só vão entrar no mercado ativo daqui a 18 anos, daqui a 20 anos. E, portanto, isso tem essa dilação temporal que é complexa quando estamos numa situação de emergência. Em segundo lugar, a questão da natalidade é uma questão de países ricos. Porque se nós olharmos para a Nigéria, por exemplo, a Nigéria está em explosão demográfica e, portanto, é um problema de países desenvolvidos. E é um problema que não se resolve, da minha perspectiva, despejando dinheiro em cima dele. É claro que quem tem muito dinheiro é mais fácil de quem tem pouco dinheiro e talvez seja mais simples para a França do que é para Portugal porque tem mais recursos. Mas não é só uma questão de dinheiro, porque se fosse só uma questão de dinheiro, então a Nigéria não estava muito à frente da Alemanha no que diz respeito à natalidade, e está. E portanto é preciso aqui, as políticas de natalidade, na minha perspectiva, têm um desafio muito maior, este sim complexo, que tem a ver com o que é que verdadeiramente pode levar a que as famílias
não é que o que é que os portugueses tenham bebés, é como é que pode levar a que as famílias sintam o conforto para poderem constituir famílias mais alargadas, digamos assim. E eu acho que isso passa muito mais por políticas que têm a ver com a partilha das licenças parentais, por exemplo, onde foi feita uma evolução. Eu outro dia num desses programas que o Ricardo eu falava sobre isso. A evolução, nós aumentámos de 20% para 46% a partilha de licenças parentais. E isso é notável porque mostra, isso só é possível porque a lei permitiu e também porque, por outro lado, há, obviamente, uma consciência social que favorece isso. Não é só uma questão de a lei permitir, é também a consciência social e as próprias empresas. Estou aqui a ver a Margarida Couto, que trabalha muito estes temas. Eu já vou pedir à Margarida para fazer também comentário. Então, no fundo, como é que as empresas lidam com estes temas mais sociais e de responsabilidade social. Responsabilidade social não no sentido do assistencialismo, mas no sentido de criar um ambiente que é favorável para os seus trabalhadores. Isso é importante, não é só a lei, não se muda por decreto, se os homens forem apontados a dedo cada vez que quiserem partilhar a licença parental. Portanto, criar uma cultura que seja favorável a isso, e quando nós estamos próximos de níveis de 50% de partilhas de licenças parentais, isto já é um sinal positivo de evolução. Mas isto é apenas um exemplo entre muitas coisas. Ou seja, se eu puder resumir, Filipe, eu acho que isto tem muito mais a ver com a criação de um ambiente que é favorável à conjugação da vida familiar com a vida laboral, do que propriamente passar cheques às pessoas, como a certa altura os nossos principais partidos políticos propuseram, ambos, tanto o PS como o PSD, chegaram a propor passar cheques às pessoas. Enfim, que eu acho que tem um efeito muito limitado e que, se tiver algum efeito, é, aliás, irresponsável. Porque ter um filho, porque se vai receber um cheque de 10 mil euros, não é propriamente a decisão mais responsável que pode haver, porque ele provavelmente vai custar muito mais do que isso ao longo da vida. Ou vai custar certamente muito mais do que isso ao longo da vida. Muito bem, fantástico, Gonçalo. Ricardo, comentar talvez mais a intervenção da Filipa. Sim, Ou, aliás, a questão da Filipa. Mas também pode comentar o Filipe, também, naturalmente, como é evidente. Não, e agradeço as duas perguntas do Filipe e da Filipa. E só em relação à imigração, porque o Gonçalo na apresentação mencionou a minha ligação ao Canadá, tendo sido nascido e criado na cidade de Toronto, no Canadá. Pude de facto vivenciar numa fase precoce da minha vida aquilo que foi o impacto de uma política de imigração eficaz, de um país que naquela época teve a coragem de assumir que iria selecionar aquilo que seriam aqueles que poderiam entrar no seu país em função das necessidades e daquilo que eram as projeções estratégicas do país para as décadas vindouras. E Portugal tem que ter a coragem de o fazer e tem que ter a coragem também, parece-me, de separar a discussão entre aquilo que é a imigração, que tem aqui um efeito positivo, e como o Gonçalo aqui demonstrou, daquilo que é a imigração ilegal. Que quando aqueles que passaram pelo enorme esforço de legalizar a sua situação, de preparar a sua vinda para a Europa e para Portugal, veem a enorme injustiça daquilo que é a imigração ilegal. E eu creio que muitas vezes se mistura tudo e de forma profundamente injusta e que cria enormes tensões sociais e que prejudica gravemente esta discussão. Mas eu ficaria por aqui sobre essa matéria, porque concordo em absoluto com a visão do Gonçalo. Quanto à pergunta da Filipa, que é um gosto de rever, é uma pergunta muito importante. Prevê-se, e provavelmente os números estão subestimados, que a Europa terá uma falta de cerca de 40 milhões de profissionais de saúde em 2030. Aquilo que nós vemos é que há já uma concorrência enorme entre países ricos para roubarem profissionais uns dos outros. Já a Embaixada da Alemanha já oferece a alunos de medicina em Portugal, a partir do terceiro ano, cursos em alemão, garantindo empregabilidade na Alemanha assim que terminarem o curso. E, portanto, se nós então pensarmos nos países africanos, ou nos países da América Latina ou do Sudeste Asiático, percebemos então que não tem hipótese nenhuma. Aí, a inteligência artificial, estas tecnologias podem de facto ter aqui um papel importante, não na lógica que muitas vezes fala de substituir os profissionais, mas de aumentar a capabilidade daquilo que é a capacidade de resposta dos profissionais de saúde às necessidades da população. Aquilo que muitas vezes eu mostrei um estudo que mostrava que os robôs ganharam aos profissionais nos resultados em saúde.
Mas eu não mencionei algo que é ainda mais importante, que é a maioria dos estudos também demonstra que é quando combinamos profissionais mais AI, supera tipicamente o cenário de só robôs ou o cenário só humanos. E, portanto, o futuro será simbiótico, se quiserem. Será precisamente dessa sinergia entre a tecnologia e os profissionais de saúde que nós seremos capazes de ser mais eficientes nas respostas que vamos dar. Agora, isto é parte da solução. Se nós continuarmos a ver um aumento de pessoas doentes, um aumento de pessoas com doenças metabólicas, com obesidade, com diabetes, com hipertensão arterial, com doenças infecciosas, não há AI que nos salve. E, portanto, é preciso uma reforma e uma visão nova do ponto de vista do sistema de saúde se nós queremos garantir que temos capacidade de resposta, senão aquilo que vai acontecer é um sistema de duas velocidades. Um sistema para quem tem recursos e quem não tem recursos fica nas filas de espera. Porque não há outra via, não há inteligência artificial que nos possa valer por maiores ganhos de eficiência que possam existir. E, portanto, mais uma vez, é preciso saber para onde queremos ir e a tecnologia será um instrumento para nos ajudar a chegar lá. Muito bem. A Margarida Couto está aqui connosco e eu gostava também de a desafiar a colocar uma questão, algum comentário. E depois temos também aqui o José Sá Caneiro, portanto, que é também um conhecido académico e também ligado a questões da área da intervenção pública, que também gostava de fazer uma questão sobre a imigração. Margarida. Obrigada, Jaime. Então, a minha primeira questão ao comentário era para o Gonçalo. Bem, em primeiro lugar, queria fazer aqui um disclaimer. Eu contribuí para a natalidade, tenho 5 filhos, todos no mercado de trabalho, portanto já chegaram à idade adulta, já contribuem, e agora espero que os meus netos daqui a 20 anos também contribuam para a segurança social. Mas de facto, hoje acho que não estão criadas muitas condições. Nenhum dos meus filhos tenciona ter 5 filhos. O que é uma péssima notícia, porque de facto eu acho que estas gerações, acho que estou de acordo com o que foi dito, ou seja, não há como convencer estas novas gerações a ter a taxa de natalidade do antigamente. E percebo o comentário do Filipe de que não há que atirar a toalha ao chão, mas também não há como obrigar as pessoas a ter um número de filhos que não querem ter e que não configuram a vida assim. E portanto, isto é mesmo um tema complexo, muito complexo mesmo. Eu outro dia ouvi, enfim, eu não percebo nada de estatística nem destas coisas, sou uma pobre jurista, ouvi uma coisa assustadora. A Coreia do Sul, como julgo que sabem, é o país que tem uma taxa de natalidade pior, trágica, 0, qualquer coisa, o que significa que em 3 gerações 100 pessoas vão gerar 4 pessoas. É uma ameaça existencial. Eu nem sei como é que um país vive assim e não está, enfim, a fazer qualquer coisa do outro mundo. Bom, Portugal não está tão mal, apesar de tudo, mas como o Filipe disse, nós temos que fazer qualquer coisa, porque a sociedade vai ter que mudar drasticamente. E uma das coisas que a mim, eu sou uma pessoa do mundo corporate, não é? Uma das coisas que a mim me causa muita perplexidade, e não sei se o Gonçalo tem pensado nisso, mas sei, enfim, a Fundação pensa em tantas coisas que não sei se já pensou nisso, é porque é que as empresas, que tipicamente são visionárias, tipicamente pensam há 10 anos, ainda não estão a pensar. Ou seja, continuam no modelo do tens 66 anos, está na altura de ires embora, porque eu quero refrescar com jovens. Esse modelo vai acabar, não vai haver jovens para refrescar. Porque é que as empresas não estão a criar modelos em que possam aproveitar os séniores, se calhar não da mesma forma, não para as mesmas funções, não para modelos iguais, mas como é que as empresas estão tão fora desta realidade? Que é uma realidade que devia assustá-las, devia pô-las a pensar como é que isto se explica? E o Gonçalo tem trabalhado tanto no tema, não sei se tem algum insight, porque eu sempre que falo disto, uma empresa fica a olhar para mim como se eu estivesse a falar de uma realidade que vai acontecer daqui a 150 anos e não vai. Eu acho que vai acontecer na vida dos CEOs, que hoje são CEOs ou que vão ser CEOs daqui Muito bem. a 5 anos. Este era o tema para o Gonçalo. Relativamente ao Ricardo, concordo 100%. Tipicamente o que nós temos não são ministros da saúde, nem ministérios da saúde, são ministros da doença. O que nós devíamos era prevenir, mas sinceramente acho
Gostava que me explicasse um bocadinho melhor como é que podemos pôr essa responsabilidade ao nível dos gestores hospitalares, ou gestores das ULS, ou o que seja. Porque, por exemplo, prevenir a diabetes implica ensinar a comer, implica desde logo mexer na indústria alimentar, acabar com a comida, acabar com a ingestão tão furiosa de comida processada. Então, nos Estados Unidos, a epidemia de diabetes é Sim. uma coisa completamente enlouquecida. Como é que um gestor hospitalar consegue ter instrumentos para fazer isso? Não tem que haver políticas públicas a montante e não há de todo, não é? Agora começa-se a ensinar um bocadinho na escola, já se proíbem as batatas fritas, pronto. Mas não há mais do que isso. Como é que vamos fazer isso a Muito bem. jusante se não fizermos muito mais a montante? Sim, senhor Margarida, sempre incisivo e direto. Muito obrigado também. É sempre um gosto tê-la aqui conosco. O José Sá Canedo queria colocar uma questão sobre imigração. José Sá Canedo, por favor. Muito breve. A Muito bem, questão, mais que uma questão, até um ponto. muito bem. O Gonçalo Matias referiu há pouco que os imigrantes contribuíam com 2,7 mil milhões em prestações sociais, recebiam benefícios na ordem dos 300 milhões, extraindo daqui um saldo que era de 2,4 mil milhões de contribuição líquida para a Segurança Social. Eu ouço esse raciocínio quase todas as semanas, ou na televisão, ou na imprensa escrita. A minha questão é a seguinte: seja este um sistema de capitalização ou um sistema de contribuição, de repartição, quando um imigrante entrega uma prestação à Segurança Social, não está a constituir um direito a uma pensão, e esse direito não tem que ser contabilizado quando calculamos o saldo líquido da contribuição. É uma questão. Muito bem. Sim, senhor. Ó Gonçalo, eu se calhar também temos aqui connosco o Dr. Silva Peneda, pronto, que foi um antigo Ministro do Trabalho, é uma pessoa conhecida. Quer fazer algum breve comentário ou alguma questão, Dr. Silva Peneda? Aproveitando a sua presença. Agradecer alguma brevidade, mas é um gosto também. Bom, assim, para já, parabéns por mais uma iniciativa notável com essa energia, com essa capacidade de inovação, acho fantástico. O meu cumprimento. Eu gostaria de comentar, e por uma pergunta ao Ricardo, tem com o seguinte: uma coisa é explorar ideias, outra coisa é assegurarmos as condições para elas serem objetivadas, para serem concretizadas. Eu tenho dois tipos de condições. Primeira condição: as suas ideias são fantásticas, mas é que as condições políticas para executar. E para mim, só uma cultura reformista numa sociedade é que permite encarar essa possibilidade. Se haver uma cultura reformista e não haver um espírito reformador, é muito difícil de pôr no terreno tudo aquilo que eu disse. Segundo ponto, quando eu falo das questões de passar a cenoura para o utente, eu questiono se o modelo centralizador, como é esse da Administração da Saúde do nosso país, se é compatível com estas ideias. Porque o que ele diz claramente é que isso funcionará muito mais num sistema muito mais descentralizado, e falou nas unidades locais de saúde e do papel que pode ter. Eu gostaria de elaborar sobre isso. Se acha que se é compatível essa ideia com um sistema tão centralizado como é o nosso sistema de saúde. Pelo contrário, quando fala em inteligência artificial, parece-me que a ideia já é contrária. É o sistema centralizado que deve prevalecer na organização do sistema de saúde. É esta dicotomia que eu gostaria que ele comentasse. Muito obrigado. Muito obrigado, sim, senhor. Portanto, e vamos então agora terminar, porque já são 7h35 e, portanto, temos aqui também algum planeamento. Peço, se calhar, agora ao Ricardo para começar e terminamos como iniciamos com o Gonçalo. Ricardo, não estamos a ouvir, Ricardo. Peço desculpa. Muito obrigado a Está todos. bem, peço desculpa. Não, tudo bem. Mais uma vez, e sendo a última intervenção, agradecimento novamente ao Jaime e ao Gonçalo, foi um prazer. E as perguntas são muito relevantes e agradeço quer a doutora Margarida, quer ao Dr. Silva Penedo, que cumprimento de forma especial, porque eu creio que fazem perguntas que são muito interligadas e, para benefício do tempo, vou tentar juntar numa resposta Tudo bem. única. Um, Aquilo que a doutora Margarida falava, como garantir que os administradores hospitalares podem reduzir a diabetes, o problema é esse, é que nós estamos à espera que aqueles que têm um papel administrativo que acaba por ser institucional
vão resolver e a visão aí está errada. E, portanto, o tal espírito reformista que é necessário, que o Dr. Silva Penedo mencionou, é crítico para nós podermos fazer esta mudança. Nós, em Portugal, até já fizemos algumas reformas recentemente, como passar a ter uma unidade local de saúde. Quem gera uma unidade local de saúde deveria ser responsável não para o hospital, não é um administrador hospitalar, é o gestor de saúde daquela população. Mas diz-se, mas esse gestor, como é que o podemos incentivar então a reduzir a carga da doença? Usou o exemplo da diabetes. E porque, na realidade, isso depende de outras coisas. Como é que as escolas lidam com essas pessoas? Como é que a pessoa se alimenta? Hoje, a inteligência artificial permite, numa abordagem hiperpersonalizada, utilizando os grandes dados, usando modelos preditivos, nós identificarmos a população que está em maior risco. E nós temos programas de intervenção rápida junto a estas pessoas antes sequer de ficarem doentes. Mas para isso é nós passarmos a ter uma visão em que nós passamos a ter os dados do sistema de saúde, não numa loja sistémica apenas a nível centralizado, e aí concordo com o que disse o Dr. Silva Peneda, mas num nível quase individual, como as seguradoras, numa lógica de um SNS público, que depois deve ser integrado numa lógica de sistema de saúde com o setor privado e social. O que quero dizer com isto é que nós hoje deveríamos poder nós perceber os indicadores de saúde e os indicadores pessoais de cada cidadão e nós podermos gerar a partir desses dados um conjunto de intervenções preventivas, mesmo antes das pessoas estarem doentes. E aí sim, se nós criarmos os incentivos financeiros para que esses gestores responsáveis pela saúde de uma determinada população de adotarem esse tipo de abordagens, vão poder abordar estas pessoas e poder evitar que fiquem doentes. Outra forma de intervenção, por exemplo, com resultados, e um exemplo claro em Portugal, um piloto no Hospital de São Francisco Xavier, em que olharam para o caso dos 20% dos doentes que mais utilizavam o serviço de urgência. E o facto de terem tido uma intervenção dirigida a essa população e terem tido uma abordagem multidisciplinar e hiperpersonalizada com essa população, conseguiram reduzir em quase 100% o número de idas a urgências àqueles que ocupavam 80% dos recursos daquele hospital, precisamente porque tiveram a capacidade hiperpersonalizada. E, portanto, aquilo que o Dr. Silva Peneda dizia que eu defendia uma versão centralizada para a inteligência artificial é exatamente o oposto. O que eu defendo é que devemos ter uma capacidade centralizada de validar e permitir que estas tecnologias possam entrar no sistema através do modelo regulamentar, mas a partir do momento em que estão no sistema vão-nos permitir a hiperpersonalização, permitir que os indivíduos, de facto, possam ser abordados na sua individualidade, ao contrário daquilo que existe hoje. É evidente que há um conjunto de outras áreas que vão exigir intervenção, seja no setor económico, mencionou a questão dos determinantes da saúde, como o setor alimentar, mas há muitos outros, até no setor da cultura, em vários setores da economia, onde a saúde terá que ter uma intervenção. Por isso é que eu defendo que esta tem que ser, para nós termos este impacto transversal, por um lado é necessário que, a nível da liderança do governo, do próprio Primeiro-Ministro, seja assumido como prioridade, mas o próprio Ministro da Saúde deve ser Ministro de Estado com capacidade de intervenção em todas as áreas de governação. Caso contrário, não será possível fazer estas reformas. E, portanto, é um desafio enorme, exige o tal espírito reformista que o Dr. Silva Peneda aqui mencionou. Nós continuarmos a fazer como temos feito até agora, apenas verificaremos um aumento cada vez maior da carga da doença e aquilo que a Europa se orgulhava, que era de ser diferente dos Estados Unidos, em que nos Estados Unidos as pessoas poderiam entrar numa situação de bancarrota financeira se ficassem doentes, é uma realidade que nos vai bater à porta, que é aquilo que já começamos a ver, que é pessoas quando ficam com uma doença grave, muitas vezes têm que recorrer a recursos que não têm para ir ao setor privado ou estrangeiro para se tratarem. E é exatamente o oposto daquilo que se quer e, mais uma vez, precisamos de fortes lideranças com capacidade reformista e que não seja apenas limitado ao setor da saúde, mas uma visão em todas as áreas de intervenção política, começando pelo, neste caso, no nosso sistema, no Primeiro-Ministro. Muito bem. Fantástico, Ricardo. E mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade e continuação de um belíssimo trabalho aí na e-Health e nas outras plataformas onde está envolvido. E para terminarmos, como começámos, vamos ao Gonçalo. Muito bem, muito obrigado. Também queria aproveitar, já que é a última intervenção, para agradecer muito ao Jaime o convite e para agradecer ao Ricardo, com quem aprendo sempre muitíssimo, a excelente intervenção, e agradecer a todos as perguntas, a interação e o dinamismo que este fórum sempre tem. E vou muito rapidamente às duas questões que me foram colocadas. A primeira pela Margarida. Eu sinto as empresas muito assoberbadas pelo tema da demografia. Eu acho que as empresas estão ainda a tentar perceber
como é que vão lidar com ele. Há um aspecto positivo, apesar de tudo. Eu sinto que as empresas estão muito despertas para esta realidade. Ou seja, ao contrário de outras áreas, não é daquelas em que se fala com os empresários e eles estão completamente a leste. E a demonstração que eu tenho tido disto é que tenho recebido imensos pedidos de muitas empresas para lhes ir falar sobre isto. Aos encontros de quadros, aos encontros anuais, etc., que eu vou sempre que posso, porque acho que faz parte do serviço público aqui da Fundação, dar estes dados e ter esta intervenção, e portanto vou sempre que posso, e portanto, enfim, se há aqui alguém que tenha interesse, tenho o maior gosto, faço pro bono, portanto vou com muito gosto. Agora, sinto-os muito nessas conversas também, sinto-os muito assoberbados com o tema, porque o tema depois tem várias dimensões, não é? Uma, desde logo, muitas destas empresas estão cheias de trabalhadores estrangeiros. Querem perceber como é que podem lidar com isso, como é que se podem organizar, como é que se devem organizar, como é que os feriados são os mesmos ou não são, como é que fazem com as práticas religiosas, as pessoas que querem rezar a meio do dia, quer dizer, tudo isso é uma disrupção enorme porque não era assim, não é? Mesmo quando nós tínhamos um país muito católico, havia a missa ao domingo, e portanto o domingo era o dia, tudo isto estava organizado de uma forma, até o comércio se organizava de uma forma que hoje já é mais difícil organizar e, portanto, por um lado isso. Depois, por outro lado, a questão da natalidade. Muitos se preocupam, a Margarida sabe disso melhor que eu, com pôr uma creche lá dentro, não pôr uma creche lá dentro, ter um sistema de transporte das crianças. Há muitos empresários à procura da melhor forma de conjugar a vida pessoal com a vida profissional. E depois, a terceira dificuldade, ou o terceiro desafio, é este que a Margarida coloca muitíssimo bem: o que fazer aos mais velhos. E também já sinto algumas empresas a tentarem pensar em esquemas de transição, como é que se pode prolongar, mas não prolongar exatamente as mesmas funções, porque depois tudo isto, as empresas estão organizadas de uma forma também ela piramidal. Isto também foi pensado assim, para as pessoas que estão abaixo têm que libertar o lugar de cima para poder subir, e portanto o que nós temos que criar um sistema é que não destrua o sistema de incentivos que está montado, mas ao mesmo tempo aproveite a capacidade destas pessoas, não é? E isso implica um prolongamento da sua vida ativa, mas não é necessariamente um prolongamento no mesmo tipo de funções. E depois também há pessoas que não estão disponíveis para continuar na vida ativa se isso implicar um downgrade das suas funções. Portanto, isto é toda uma reorganização. O que eu posso responder à Margarida, que é a minha, isto é empírico, é a minha sensação, eu sinto as empresas preocupadas com a questão demográfica, mas muito assoberbadas por ela, sem perceber exatamente como é que lhe vão responder nas suas diversas dimensões, que são de facto várias e muito desafiantes. Quanto ao José Sá Carneiro, eu há pouco referi muito de passagem essa questão, porque ela de facto hoje está a ser muito levantada, sobretudo para, e bem, e com toda a legitimidade, para no fundo contestar a fiabilidade do dado do contributo para a segurança social. E por isso eu acho é muito importante dizer, até porque para este dado ser totalmente verdadeiro, é preciso dizer que isto corresponde a uma fotografia do momento atual. E portanto, no momento atual, isto é um facto inquestionável. No momento atual, há esta contribuição e no momento atual há este benefício. É evidente que nós não sabemos no futuro qual vai ser o saldo. Portanto, eu não posso dizer que este saldo é um saldo permanente. Nós não sabemos no futuro qual vai ser o saldo destas contribuições, mas eu isso acho que ninguém pode saber. Porquê? Porque para isso era preciso saber, em primeiro lugar, quantas destas pessoas vão efetivamente beneficiar das reformas em Portugal, e nós não sabemos, porque os projetos migratórios são projetos cada vez mais curtos. E, portanto, isso significa, ao contrário dos nossos imigrantes dos anos 60, que iam a salto para a França, ficavam lá até à reforma e depois voltavam para construir a casa na terra, hoje os projetos migratórios são muito mais diversos, de muito mais curta duração e com muito mais mudanças pelo caminho. Portanto, não é claro que as pessoas venham a beneficiar da reforma em Portugal. Depois, e isto não é uma boa notícia, mas tem impacto nisto, os sistemas de portabilidade das reformas são ainda muito ineficazes. Eles são cada vez mais eficazes dentro da União Europeia, mas são muito ineficazes fora da União Europeia. Portanto, a ideia de que as pessoas
podem pegar nestes anos que descontaram e levar para os seus países têm obstáculos muito grandes de concretização prática. Portanto, não é claro qual vai ser o saldo futuro. Mas há uma coisa que eu quero dizer, e também não gosto de acentuar este número, porque parece que se esgota aqui o benefício da imigração, ou parece que a nossa relação com a imigração é puramente contabilística no deve e haver das contribuições, e também parece que isso é uma visão não só errada, como redutora do fenómeno. Mas há uma coisa que me parece inquestionável, é que se nós olharmos para o rácio, aquele índice de sustentabilidade que eu apresentei, que é o rácio entre ativos e inativos, que desceu de 8 para 2,5 e que pode, de acordo com as projeções, descer para 1,5, melhorar este rácio é inquestionavelmente uma boa notícia do ponto de vista da segurança social. Portanto, mesmo que estas pessoas ficassem todas elas em Portugal até morrerem e beneficiassem todas das pensões para as quais estão a descontar, isso seria sempre uma boa notícia. Porque isso significaria que nós estaríamos a aumentar, significa que nós estamos a aumentar o número de ativos, ou o rácio dos inativos, por ativo, desde que nós conseguíssemos manter, obviamente, esta tendência. Se nós não conseguirmos manter esta tendência, ou seja, se para ser muito claro e agora também muito direto, se nós tivermos uma imigração essencialmente envelhecida, então isso não vai ajudar, obviamente, a manter o rácio, e esse é o risco. E quando nós olhamos para o perfil dos imigrantes, é muito importante olhar para isso. Esse é o risco de uma imigração essencialmente concentrada nas faixas mais velhas da população, que tem vantagens do ponto de vista da contribuição económica, é o tal percentagem de imigrantes que vêm da União Europeia, são essencialmente esses, e que agora até gerou para aí uma confusão sobre as qualificações, porque se veio dizer que os imigrantes afinal são muito qualificados e têm PhDs, etc. Só que olhem com muita atenção para esses números, porque muitos desses imigrantes altamente qualificados não vêm para Portugal em idade ativa. Vêm para Portugal, são os tais da União Europeia, vêm para Portugal beneficiar das suas reformas e dos seus rendimentos. Coisa que não tem mal nenhum, eu acho isso muito bem. Mas não vem enriquecer as qualificações do mercado de trabalho em Portugal, portanto é uma leitura enviesada. E, por outro lado, não vem melhorar o rácio de sustentabilidade ou índice de sustentabilidade, que é a relação entre ativos e inativos. E, portanto, o Ricardo falava da política canadiana de seleção, é uma palavra que é prescrita em muitas destas conversas sobre a imigração, mas a verdade é que, chamemos-lhe de seleção ou chamemos-lhe de sistema de pontos, como se faz no Canadá, é preciso aqui um sistema que, no fundo, promova um determinado perfil, que é aquele perfil que é indispensável para o crescimento de Portugal e para a sustentabilidade da nossa economia, e que é um perfil de pessoas que vêm desempenhar funções essenciais no nosso tecido produtivo e sem as quais esse tecido produtivo não tem qualquer sustentabilidade no futuro. Muito bem, são quase 8 horas, portanto, isto foram 2 horas de grande discussão. Gonçalo e Ricardo, muito obrigado. Obrigado. Foi de facto fantástico, muito obrigado a todos também. Peço depois ao Ricardo que me envie, se não for uma da apresentação, que depois amanhã partilho com todos. E continuação de bom ano para todos, está bem? Um abraço. Muito obrigado. Obrigado. Foi excelente. Muito obrigado. Obrigado, foi excelente. Obrigado. Muito obrigado e continuação de uma boa semana, está bem? Ou de um